Oi pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser a respeito do Fio Block da Bonido, tá? A gente tem uma aula prática já gravada do Fio Block, tá? A gente vai fazer aulas em paralelo de algumas matérias, alguns assuntos. A gente vai ter aula teórica e aula prática. Os fios especificamente a gente vai fazer isso, tá? Porque às vezes lá no meio da aula teórica eu não lembro de falar todas as maneiras que a gente pode passar aquele fio, eu não lembro de falar todas as especificações do fio, então eu prefiro fazer desse jeito, eu acho que vai ficar mais didático e vai ficar melhor de vocês aproveitarem mais o conteúdo, tá? Vocês vão poder ficar acessando quantas vezes quiserem para relembrar. Então, o Fio Block da Bonido é um fio vendido pela Vida Bella, tá? Ele é um fio italiano e a Vida Bella é que vende aqui no Brasil, certo? Sem nenhum conflito de interesse, tá? Porque eu uso bastante no consultório, então eu só estou informando para vocês quem é o fabricante e o vendedor. Inclusive, a gente tem na plataforma um módulo cedido pela Vida Bella, né, que eu espero que fique lá para sempre, a não ser que a gente tenha alguma desistência deles, né, por parte deles de fornecerem as aulas, mas eles nos liberaram todas as aulas que eles fornecem para os compradores, né, para os médicos que compram o material deles, todas as aulas do portfólio de aulas online dos speakers da Vida Bella ensinando a fazer os fios. Então, além de ver a minha aula, vocês vão poder ir lá no módulo Vida Bella e assistir todas as aulas que eles disponibilizam para todo mundo sempre, tá? Aquelas aulas, os links são direto da plataforma da Vida Bella. Então, vamos lá. As características do fio, então. O nome desse fio é Double Needle, tá? Porque, como o próprio nome fala, ele vem com 2 agulhas. Depois vocês vão ver na foto, tá? E a gente tem as opções dele em 12 e 23 centímetros. Ali tem a Anvisa, caso vocês queiram saber. Ele vem em caixas com 20 fios embalados individualmente, tá? A composição dele é polidioxanona, né, o PDO. O ácido polilático, que é o mesmo material do Sculptra, né? E ele é revestido com policaprolactona, tá? Então a gente tem aqui nesse fio, e é por isso que eu gosto muito dele, os 3 melhores bioestimuladores que a gente tem disponíveis, à exceção da hidroxiapatita de cálcio, né? Mas a gente tem 3 grandes bioestimuladores de colágeno. Então, além dele fazer a tração, porque ele é um fio robusto, ele é um fio 2.0, ele é um fio forte, ele aguenta fazer tração de ptoses maiores, de peles mais pesadas, de faces mais pesadas. Além disso, ele vai fazer uma revitalização muito grande pelo estímulo de colágeno que ele vai fazer nessa pele, tá? Então eu gosto muito desse fio, eu acho que ele é muito versátil, eu acho ele muito fácil de passar. Vocês vão ver que quem estiver começando só passa e corta o fio, acabou, não tem perigo de dar incomodação nenhuma. Quem já tiver um pouco mais de expertise, já tiver mais acostumado, vai fazendo outras manobras que a gente vai ensinar aqui, vai mostrar, tá? Mas ele é um fio, pra mim, fundamental hoje a gente ter no consultório, certo? Então a composição dele é essa. E a indicação é sustentação e revitalização da pele do paciente, tá? A composição a gente já falou, PDO, ácido polilático e revestido com policaprolactona, tá? Com caprolactona, na verdade, não policapro. Então, a indicação sustentação, tá? E revitalização, ele vai conseguir tracionar ptoses leves a moderadas. Dá para fazer num paciente que tem uma ptose grande? Dá, mas esse tipo de paciente a gente indica lifting. O paciente não quer fazer lifting ou tem contraindicação de lifting. Pode fazer esse? Pode. O Anchorage aguenta mais peso do que ele, tá? Porque o Anchorage vai ser ancorado, a gente vai ter aula do Anchorage também, ele vai ser ancorado, tá? Na temporal. Então, a gente vai pegar aqui na fossa temporal, né? E a gente vai ancorar ele para conseguir ter uma sustentação maior. Então, ele vai estar mecanicamente ancorado. O Fio Block não, ele fica ancorado no subcutâneo só pela formação que ele vai fazer de um V ou de um W, enfim, tá? Mas ele não vai ficar ancorado na fáscia. O Anchorage é ancorado na fáscia temporal. Então, a gente consegue ter uma sustentação maior dessa tração. A gente não tem tanta perda de resultado em faces pesadas, tá? Então, a região a ser aplicada. A gente tem, então, 2 tamanhos. O tamanho de 12 centímetros pode ser aplicado na face, na sobrancelha ou no nariz. Eu não faço fio no nariz, tá? Já fiz, não sou contra quem faz. Tem gente que tem ótimos resultados com fio, tá? Acho que o ácido hialurônico ainda dá melhor resultado em vários aspectos. Não sou a favor de corrigir nariz globoso, nariz negroide com fio, porque eu acho que a cirurgia ainda é muito superior aos resultados que a gente oferece.
sem oferecer os riscos, né, que a gente tem ali da questão do fio. E já tive alguns granulomas com fio, o resultado acho que é muito pouco duradouro, acho que não vale a pena, tá? Pra mim. Então, não faço, mas é possível fazer, tá? O fio de 23 centímetros a gente faz em faces maiores, né? Pacientes que têm a face grande ou que a gente queira fazer alguma manobra maior, eu geralmente não uso. O de 18, o de 12 serve muito bem para isso. A gente utiliza o de 23 no pescoço também e no corpo, tá? Para fazer umbigo triste, para fazer alguma estímulo de colágeno que a gente queira fazer alguma tração também, tá? A quantidade mínima utilizada é 1 por lado, né? Vocês vão ver que tem uma aula muito legal de fio block, que é uma correção de assimetria, tá? Então, assim, é 1 por lado quando o paciente é simétrico, né? Quando o objetivo é fazer tração e estímulo de colágeno. Mas eu fiz uma aula que tem uma tração unilateral com o fio block da Bone Needle de uma paciente que tinha uma assimetria de sobrancelha. A região medial da sobrancelha, um lado era bem mais baixo que o outro. A gente tracionou só o lado que era mais baixo e a gente conseguiu deixar simétrico. Tá? Uma outra utilização boa desse fio para corrigir assimetrias é quando a gente tem um paciente com paralisia facial, por exemplo. A gente traciona o lado flácido e faz toxina botulínica no lado funcional, tá? A gente também tem ótimos resultados. Então, assim, fazendo pacientes normais, né, sem nenhum caso especial, 1 fio por lado no mínimo, então 2 fios por paciente. Se o paciente tiver uma aptose maior e ele puder gastar, porque é um tratamento que não é tão barato, a gente pode fazer 1 fio tracionando o sulco, outro fio tracionando o jaw, né? Ou a gente pode fazer 1 fio tracionando o sulco e a comissura e outro fio fazendo tração de mandíbula para cá, tracionando o jaw, tracionando a mandíbula junto, né? Então, tudo isso varia de acordo com o que o paciente tem indicação de fazer e com o que ele pode pagar também, tá? Então, a anatomia do fio. Ele é absorvível, é bidirecional, tá? Porque ele tem garras que direcionam para os dois lados, né? As garras são convergentes, elas convergem para o mesmo centro. Ele tem uma parte no centro de 1 centímetro que não tem nenhuma agulha, né? Nenhuma garrinha. Então, essa parte é a parte que vai ficar aqui na parte de cima. Eu vou mostrar para vocês na foto. Ele vem com 2 agulhas, então por isso que o nome é Double Needle, tá? Vem com agulhas nas 2 extremidades, né? Agulhas retas, ele vai ser inserido na subderme, então ele vai ser posto no tecido celular subcutâneo justadérmico, não justadérmico igual o PDO, tá? Ele tem que ficar um pouquinho mais profundo para a gente conseguir ter uma boa mobilidade da agulha, certo? Esse fio não vai passar em zona de risco de grandes vasos nem de nervos importantes, porque todas essas estruturas estão abaixo do SMAS. A gente vai trabalhar acima do SMAS, certo? Vai ser inserido então na subderme, tá? E ele permite percursos com voltas e círculos, tá? Então depois vocês vão ver na aula que eu fiz a técnica em W, que é bem legal da gente trabalhar com esse fio. Então, as características físicas, a gente tem 2 tamanhos, né? A gente tem o de 12 centímetros, que o fio inteiro vai ter um comprimento de 33 centímetros, mas a gente vai ter 12 centímetros de garra. Então, 6 centímetros em cada lado do fio e uma zona na parte do meio do fio que não tem garra, certo? Que é a parte que vai ficar na extremidade de entrada. Ele tem uma agulha de 10 centímetros, o de 12, tá? A agulha do de 23 é maior e o diâmetro do fio é de 2,0. O de 23 centímetros, então, tem 38,5 centímetros, né? Ele tem 5 centímetros e meio a mais do que o da Bone Needle 12. Tem 23 centímetros de garra, ou seja, a gente tem uma superfície maior com garra, então a gente consegue fazer uma tração um pouco maior, a gente consegue trabalhar faces mais compridas, né? Faces maiores. Então, esse fio é bem legal para a gente trabalhar faces mais tosadas, mais pesadas e também faces com um tamanho facial maior, né? Então, ele tem 23 centímetros de garra, 11,5 em cada lado e aquela região central sem nenhuma garra, uma agulha maior, tá? Mais robusta, de 15 centímetros, certo? E o diâmetro é o mesmo, 2,0. Ele é um fio praticamente igual ao outro, o que muda é o tamanho da agulha e o tamanho do fio, tá? E o número de garras, claro. Então, aqui é a anatomia do fio, tá? Queria mostrar para vocês que essa zona aqui, ó, no meio do fio, a gente vai ter uma área onde a gente não vai ter garrinhas, tá? E o fio vem com essas 2 agulhas aqui, ó, e essa parte que não tem garra tá aqui no meio. Então, eu vou mostrar para vocês as opções de entrada, mas essa parte que não tem garra, ela sempre vai ficar no meio do lugar onde a gente vai tracionar, tá? Então, ela vai ser o vetor de tração. Essa parte, por exemplo, a face a gente sempre traciona para cá, né? A gente sempre faz uma tração oblíqua, a gente nunca puxa para o lado, nem puxa para cima, a gente puxa em diagonal, tá? Então, a tração geralmente é em direção ao zigoma.
Então, a gente vai fazer esse ponto de entrada aqui no zigoma, tá? A gente vai fazer ali 2 centímetros do tragus, mais ou menos, né? Para livrar a zona da temporal superficial. E vai traçar uma linha aqui na lateral do olho, tá? Uma linha contínua aqui com abertura ocular, com a lateral do olho, né? Com exocântio. E a gente vai fazer uma linha 2 centímetros na lateral do tragus. Traçada essa linha, lá no ponto onde as duas se encontram, mais ou menos na zona de CK1 por ali, tá? Em cima do zigoma, vai ser o nosso ponto de entrada, certo? E esse ponto de entrada é onde vai ficar essa partezinha aqui onde a gente não tem garras, tá? Se a gente faz um fio, por exemplo, para tracionar o jaw depois, a gente também vai fazer o ponto de entrada dele aqui em cima, tá? A gente vai tracionar o sulco para cá e vai tracionar o jaw também para cá. Quando a gente fizer a tração do pescoço, a gente vai esconder mais ou menos atrás do lóbulo da orelha centrada. E a gente vai fazer a tração e vai manter no ponto de entrada essa área aqui onde a gente não tem garra, certo? Para ficar exatamente metade do fio. Então, as técnicas de aplicação, a gente tem várias disponíveis, eu tentei fazer uma de cada cor aqui para vocês terem uma ideia, tá? Primeira coisa que eu queria lembrar a vocês é que ele é bem útil para a gente fazer o Fox Eyes, né, que tá super na moda agora. A tração normal da sobrancelha, aquela sobrancelha que geralmente o pessoal procura para tracionar a cauda de sobrancelha, né, para elevação, paciente que tem ptose da região lateral. O paciente pode ter ptose da região medial também, tá? Essa paciente que eu fiz essa aula específica, a ptose é medial. Então, a gente pode tracionar medial e pode tracionar lateral. Mas, geralmente, o que a gente mais faz é tração da metade lateral da sobrancelha. Então, a gente geralmente entra por aqui, linha média pupilar, e a outra saída na cauda, na região, no ponto mais alto da sobrancelha, a gente vai tracionar essa região. No caso do Fox Eyes, não. A gente vai pegar mais ou menos aqui na crista temporal e cauda de sobrancelha e vai tracionar para cá. Tá? Então, a nossa tração vai ser oblíqua ao canto do olho, mais ou menos, tá? A gente vai puxar para cá. A gente vai ter uma aula específica disso também. Então, ele pode ser utilizado para fazer o Fox Eyes, tá? Aqui é aquela nossa linha que eu tentei desenhar aqui de segurança, modelo sou eu, tá? Uma foto minha. Então, eu tentei tracionar, óbvio que não tá com as medidas corretas, mas a gente vai medir mais ou menos 2 centímetros, né, do tragus, e a gente vai vai traçar uma linha aqui horizontal ao exocante, né, ao canto lateral do olho aqui, vai fazer essa linha, onde as duas se juntarem, um pouquinho abaixo dessa união das duas, a gente vai fazer o nosso ponto de entrada, tá? Os nossos pontos de saída são escolhidos de acordo com a necessidade do paciente. Não adianta eu querer fazer 5 fios de cada lado se o paciente só pode fazer um. Então, se ele só pode fazer um, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os pontos de tração onde ele mais precisa. O que mais está caído é o sulco labimental e o jaw. Então, eu vou fazer a tração aqui. E eu vou combinar com o meu paciente. Eu não vou tracionar teu sulco porque tu não está precisando tanto e eu preciso focar onde a gente mais precisa dar resultado. Então, tudo isso é negociado, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui. Geralmente, onde a gente mais traciona, o que a gente mais faz é essa linha vermelha. Entra por aqui, o ponto de saída principal onde a gente mais trata é aqui, tá? Logo abaixo da comissura, e o outro ponto no jaw. Tá? Agora o paciente só tem o jaw, ele não tem sulco, não tem nada, tá tudo certo, ele já fez preenchimento, ou ele não tem mesmo, e a gente só quer tracionar o jaw. Dá para fazer isso que está nessa linha azul, tá? Então a gente só traciona o jaw. O paciente vai passar 2 fios, ele vai fazer a tração do jaw e ele vai fazer a tração também aqui, ele quer desenhar melhor o contorno aqui da mandíbula, ele quer tracionar isso aqui para trás, ele quer não, ele precisa, né? Porque a gente aqui vai decidir se vai fazer ou não. Então, a gente pode fazer um fio tracionando assim no oblíquo e outro fio tracionando para desenho de ângulo de mandíbula. Dá para fazer também. Depois vocês vão pegando a manha, tá? Vocês vão aprendendo o que o paciente precisa e vão aprendendo a oferecer isso para ele, a discutir isso com ele, e vocês vão aprendendo também a fazer a marcação. A gente tem que focar onde a gente olha para o paciente e vê que tem mais ptose. Tá mais caído aqui na comissura, então um dos pontos vai ter que sair por aqui. O jaw é uma das coisas que primeiro cai. Tá no jaw, vamos colocar uma das saídas no jaw, tá? Então assim a gente vai planejando o nosso tratamento. Aqui então no verde eu coloquei 2 possibilidades, né, de tratamento quando a gente faz 2 fios no mesmo paciente, mas esse fio aqui que está contornando a mandíbula, ele poderia muito bem estar no lugar do azul, tá? A gente poderia estar fazendo um fio para puxar o jaw e um fio para puxar o sulco. Tá? Tudo isso varia, aqui são só opções para mostrar para vocês que a gente tem várias possibilidades aqui de desenho, mas o que a gente mais faz, o mais comum é o que está em vermelho, tá? Porque geralmente os pacientes passam, a maioria dos pacientes que fazem acabam podendo fazer só um fio por lado, né?
Infelizmente a gente não tem assim aquele paciente que diz faz o que tu quer e eu pago sem problema. Isso aí é meia dúzia. A realidade do consultório, porque é a realidade do Brasil, é que a gente tem que negociar com os pacientes para ver o que cada um consegue fazer, tá? Então aqui, aquela técnica que eu coloquei para vocês antes, tá? Eu esqueci de falar isso. Essa técnica aqui é a técnica que eu chamo de simples, tá? Por que eu chamo ela de simples? Porque a gente entra por aqui, nosso pertuite de entrada, o fio tem 2 agulhas, então ele tem 2 lados, né? A gente vai entrar com uma das agulhas por aqui, vai sair aqui, e vai entrar com a outra agulha no mesmo pertuite de entrada e vai sair no jaw, por exemplo, tá? A gente fez essa saída, a gente vai tracionar, acomodar o tecido, puxa o fio e corta. Essa é a técnica simples, tá? Onde a gente não volta, a gente não dá nó, a gente não faz desenho, a gente não faz nada. Essa é a técnica que eu aconselho quem tá começando, assim, o primeiro fio faz desse jeito, tá? Depois vocês vão pegando a mão, vão vendo como é que é, porque essa técnica aqui não dá complicação. Se por um acaso vocês tracionarem um pouco demais e ficar repuxado no dia, quando o paciente tirar o curativo, vai acomodar. Pela mobilidade, pela mobilização ali, a movimentação da face, pela gravidade, esse tecido vai acomodar. Porque o fio tá lá solto no subcutâneo, tá? Ele tá agarrado pelas garras, mas ele não tem nenhum desenho que tá fazendo com que ele permaneça ali, tá? Então ele acaba cedendo e aquela retração exagerada que pode ter acontecido vai se acomodar. Então esse aqui é o jeito que a gente não se incomoda nunca, tá? Não vai, a não ser que a pessoa faça alguma coisa muito errada, tá? Mas se tu fizer o plano certo, fizer o ponto de entrada certo, não ficar nenhuma retração no ponto de entrada, não tem que dar errado aqui, tá? Então aconselho a começar por aqui. Depois a gente já vai evoluindo um pouquinho mais. Essa aqui é a técnica que a gente volta e dá um nó. A gente tem a opção de só voltar e não dar nó, tá? Tem essa opção também. Mas na maioria das vezes o pessoal que volta gosta de dar nó porque daí é uma certeza maior. 2 problemas com essa técnica, que eu acho, nunca fiz essa, tá? Aprendi a fazer assim, nunca fiz, porque uma coisa bem importante que eu quero que vocês entendam, questionem o que a gente fala pra vocês. Não adianta alguém te ensinar a fazer uma coisa, tu não concorda com aquilo e tu vai fazer porque disseram que é assim. Se eu não concordei com isso aqui, porque na minha cabeça eu criava um túnel para vir, outro túnel logo do lado ali, grudado para voltar. Então daqui a pouco os dois se encontravam aqui, ficava um fio roçando no outro e ia perder resultado. Na minha cabeça era isso, tá? Não fiz essa técnica e isso que eu acabei de dizer para vocês é exatamente o relato que eu já vi de alguns colegas, tá? Que disseram que tiveram mais incomodação com esse tipo de técnica porque eu fazia mais granuloma, tinha mais perda de resultado, tinha mais retração porque ficava um fio muito perto do outro, tá? Então já escutei isso de alguns colegas, nunca fiz essa técnica, mas é uma técnica possível, tá? Então a gente vai sair por aqui, onde eu já tinha dito para vocês que a gente sairia antes, né? E aí a gente vai retornar pelo mesmo pertuito, um pouquinho mais lateral, vai sair por aqui pelo nosso pertuito de entrada, né? E aí vai dar um nó com os 2 fios ou não. Pode só sair e cortar ou pode dar um nó. Já que já voltou, dá um nó, porque aí pelo menos faz uma alça ali, faz uma tração maior, tá? Mas a questão, na minha opinião, é que essa alça aqui não chega nem a ser uma alça. O fio volta por onde ele acabou de entrar, ele não consegue nem fazer uma volta aqui, tá? Então ele não forma uma alça de tecido, ele fica pinçando esse tecido, na verdade, e aí daqui a pouco ele vai romper esse pequeno subcutâneo aqui de gordura que vai ter entre um fio e outro, né? Vai acabar não sendo suficiente para afastar um do outro, um pode encostar no outro, e mesmo que não encoste, a gente está tracionando num vetor só, então não acho legal. Eu acho que a gente fica melhor se tiver que voltar fazendo a técnica em W que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Mas se quiserem fazer essa aqui, é uma possibilidade também, eu só não sou a favor, tá? A técnica de aplicação em W é a que eu mais faço no consultório, tá? Então a gente faz a técnica aqui, entra, sai pelo pertuito, né? E aí a gente vai retornar. Esse ponto aqui do jaw eu sempre retorno trabalhando mais ou menos o ângulo da mandíbula, né? A gente vai retornar aqui em direção ao ângulo, né? Um pouquinho mais para cima para não ficar marcado aqui, tá? O paciente não ficar visível, porque aqui a gente tem um pouco menos de gordura do que na região superior ao ângulo, tá? Então a gente coloca ele um pouquinho mais para cima, mas desenhando melhor o ângulo de mandíbula. E esse daqui eu sempre saio em direção à linha M pupilar. Por quê? Porque mais ou menos nessa zona aqui a gente tem a nossa depressão clássica do ligamento,
né? Então, se a gente estimular colágeno ali, se a gente melhorar essa região, esse fio aí, onde ele passa, ele vai estimular colágeno 1 centímetro mais ou menos para a lateral de onde ele estiver. Então, por que eu vou passar ele pelo mesmo pertuito de novo se eu posso abranger meu tratamento e pegar toda essa região aqui da face, eu posso abranger meu tratamento e pegar essa região aqui. Eu não estou falando de tração aqui, eu estou falando de estímulo, tá? Porque a gente vai tracionar essa primeira perninha do fio aqui. Essa segunda aqui a gente não pode tracionar, senão vai ficar tudo repuxado, tá? Então, esse fio, o esquema dele é assim, saiu, tá? Saiu nesse pertuito, faz a tração, acomoda do jeito que tu quer que fique, e depois quando tu retornar ali, sair por aqui, não faz mais tração, só sai e corta o fio, tá? Então, essa aqui pra mim é a melhor técnica que a gente tem para utilizar com esse fio. Algumas colegas já estão fazendo assim, ao invés de fazer o W, faz 2 fios de cada lado e aí faz a técnica simples, só sai e corta, né? Porque não querem se incomodar, porque a questão dessa técnica aqui, a principal, a parte mais chata, tá? E a chave de não dar incomodação é a gente fazer uma boa casinha do fio. Na aula prática vocês vão ver que eu explico bem isso. É a gente fazer um bom pertuito aqui com uma casinha com a agulha rosa, para que esse fio fique acomodado no subcutâneo. Se a gente pinçar a derme aqui, o paciente pode ficar com aqueles fuxicos de almofada, sabe? Aquela puxadinha ali, uma retração aqui, tá? Então, essa retração, às vezes, a gente até tem um certo trabalho. Eu já tive alguns pacientes que ficou pensando que foi bem chatinho, assim, tá? O foco é fazer bem feito a casinha. Mas quando eu comecei é normal, a gente se atrapalha um pouco, acha que fez bem, não fez direito, enfim. Então a gente dava às vezes uma pinçada ali, uma retração no paciente, eu tinha que entrar, é bem fácil também, tá pessoal? Se acontecer isso, revisem o paciente com 15 dias. Quando tiver alguma retração, anestesia ali com uma xilocaína com vaso, entra com agulha rosa e faz um descolamento daquela retração. Já teve paciente que ela tinha uma face tão emagrecida, porque ela tinha perdido muito peso, e eu tive que fazer uma tração bem grande para conseguir deixar do jeito que eu queria, que aí fez uma retração maior, eu peguei um ácido hialurônico de baixa reologia, um skin booster, e fui ali preencher aquela retraçãozinha que ficou, e ficou muito bom, tá? Então é uma alternativa, a gente descola a retração e se não ficar tão legal, a gente também pode preencher ela com ácido hialurônico, tá? Mas o ideal é não acontecer pra gente não se incomodar, né? Então façam bem feita a casinha do fio e não tracionem a segunda parte do fio, tá? Aquela segunda parte ali, se a gente tracionar, a gente forma o fuxico ali, a gente faz a retração, tá? Então, no pescoço e no supercílio, aqui aquilo que eu falei para vocês, a técnica tradicional do supercílio é na linha M pupilar e vai sair mais ou menos aqui na eminência, aqui na crista temporal, tá? Então, a gente vai colocar o nosso ponto aqui, o outro ponto na linha M pupilar e vai tracionar para cima, tá? Fox eyes a gente traciona o oblíquo aqui, mais para lateral, certo? Aqui, os pontos que a gente mais utiliza para saída de face, tá? Então, mais ou menos metade do sulco nasolabial, comissura da boca, né? Comissura oral, parte inferior do sulco lábio-mentual e o jaw, tá? E aqui o fio de pescoço, que a gente vai entrar com ele atrás do lóbulo da orelha, né? E a gente vai passar ele até a linha média, a gente vai traçar uma linha média, né, no paciente, vai passar com mais ou menos 2 centímetros de distância entre um fio e outro, 1,5 centímetros, tá? É mais de 1 centímetro, é entre 1,5 e 2 centímetros a distância entre uma saída e outra, tá? Quando eu comecei a fazer, eu fazia aquela técnica voltando em W também no pescoço. Dá para fazer? Dá. Em paciente que tem a pele com turgor bom, tá? Se o paciente tiver muita flacidez, eu já fiz numa paciente que tinha muita flacidez também quando eu estava começando. Isso tudo a gente vai ganhando experiência, isso que é legal dessas aulas, que a gente vai dizendo o que não é para fazer, tá? Então a paciente tinha muita flacidez, tinha indicação de um lifting ali, né? Não quis fazer a cirurgia. E o que aconteceu? Aquela parte ali que eu voltei, ela ficou pendurada na pele, assim. Então eu tive que abrir e depois dar uma aberturinha com uma agulha rosa, puxar o fio com uma agulha de crochê, que depois eu vou dar essa dica para vocês, e cortar aquela ponta que ficou do W ali, que ficou voltando, tá? Porque aquela ponta na flacidez, ela ficou pesando aqui e ficou uma coisa pendurada aqui embaixo do mento da paciente, tá? Então não fica bom. A paciente não gostou, eu também não gostei e me incomodei, tá? Então, hoje em dia, se o paciente tiver o pescoço com um turgor muito bom, eu até volto, mas na maioria das vezes eu não volto. Eu saio aqui na linha média e corto, tá?
Se tiver que fazer mais coisa junto, se tiver que botar fio de PDO associado, eu faço muito isso, tá? Boto PDO associado na papada, boto PDO entre os fios, faço 4 fios, faço 2 de cada lado. É melhor fazer isso do que voltar e ficar ruim, tá? Porque no pescoço é mais comum do que no rosto essa incomodação, tá? Então, a técnica de aplicação, asepsia do rosto do paciente, vai fazer a marcação do fio, anestesia os pontos de entrada e saída, que pode ser com xilocaína com vasoconstritor, tá? Porque sangra um pouco, ou com Klein modificado. A gente tem uma aula só do Klein modificado, tá? Anestesiou os pontos de entrada e saída, não precisa e não deve anestesiar o pertuito do fio, por 2 motivos. Primeiro, que não dói. Se a gente estiver no plano correto, não dói. Tá? O subcutâneo não dói. Se a gente pinçar a derme ou tocar no músculo, o paciente vai ter dor. Se a gente estiver no plano correto, não dói. Então, a gente vai anestesiar só ponto de entrada e saída. No ponto de entrada do fio e onde ele vai sair, se a gente for voltar, a gente vai fazer a casinha com a agulha rosa. Nos pontos que ele só vai sair, eu vou cortar, não precisa fazer a casinha. Só vou anestesiar, vou sair com ele e corto, tá? Então, fez a anestesia, vai botar campo estéreo no paciente, vai colocar luva estéreo. Fio de tração tem que ser feito com luva estéreo, não é igual ao PDO, tá? Porque a gente vai tocar no fio, vai tocar na agulha que vai entrar no rosto do paciente. Então, tem que ser tudo estéreo, tá? Faz a porta de entrada, entra com o fio no subcutâneo em 45 graus. Quando a gente faz bem feito a casinha e entra em 45, a gente já sai no subcutâneo. Então, é só sair progredindo a agulha, tá? Vai progredir a agulha conforme a marcação, o fio desliza e não dói, como eu coloquei ali. Sempre testem o plano. Na aula eu fico mostrando exaustivamente, mexam a agulha no subcutâneo, vocês vão ver a agulha é móvel. Ela não tem nada ali que ofereça nenhuma resistência, a não ser que o paciente tenha cirurgia prévia de lifting ou muita cicatriz de acne ou tenha outro fio ali por dentro. Aí às vezes pode até oferecer um pouquinho. Mesmo assim, ela desliza, tá? Ela é uma agulha cortante, ponte aguda, ela vai deslizar. Então, testa sempre o plano. Depende da técnica, né? Volta ou corta, vê o que vocês vão fazer. Terminou de passar o fio, faz uma asepsia rigorosa de novo, tá? Com álcool ou com clorexidine. E depois vocês vão microporar, tá? Esse micropore eu prefiro usar a cor da pele para ficar mais discreto, mas nunca fica bom, né? Porque tem que botar em toda a lateral. E em tempos de máscara, isso facilita pra gente, porque fica tudo escondido, né? Mas a gente vai microporar, então, toda essa zona aqui com micropore. Eu gosto de cortar o pedacinho de micropore, eu toco aqui o micropore, eu dou uma leve tração com ele, eu faço assim para colar, tá? Porque aí o próprio micropore já traciona um pouco para mim. Então, esse curativo vai ficar de 5 a 7 dias. Eu sempre falo para o paciente que se cair, não precisa colocar de novo, tá? Peço para que ele fique em torno de 15 dias dormindo de barriga para cima, para não ficar fazendo pressão onde a gente colocou o fio, né? Aquele pessoal que nem eu que dorme com a cabeça na cama, assim, não é legal, tá? Com o rosto na cama não é legal. Então, sempre tentando dormir em decúbito dorsal, sem fazer pressão naquela região por 15 dias. Não fazer exercício pesado por uma semana, tá? Evitar a abertura da boca muito grande, tá? Por mais ou menos 15 dias também, mas principalmente na primeira semana. E se for fazer fio no pescoço, evitar a lateralização do pescoço em torno de 15 dias, tá? Lateralização total, assim, pode virar de leve, mas sem fazer todo o movimento, tá? O paciente vai retirar o curativo em casa, eu peço para ele tomar banho sempre. A minha orientação de qualquer cirurgia que eu deixo curativo, toda vez que o paciente sair do banho, álcool 70 no curativo. Eu nunca tive uma infecção, tá? De nada, de nenhuma cirurgia, de nenhum fio, de nada. Eu vou mostrar para vocês o único caso de infecção que eu tive de fio, não foi de mim. A paciente teve uma sinusite 3 meses depois que botou o fio e acabou infectando um pedaço do fio. Ele deve ter feito uma infecção, a bactéria circulou provavelmente, conseguiu chegar ali, a gente acabou tendo que retirar aquele pedaço e resolver o problema, tá? Mas foi a única história em todo o tempo que eu faço fio, foi isso. Então, se a gente tiver uma boa asepsia, uma boa técnica aséptica, utilizar o material estéreo, a gente não vai ter problema, tá? O paciente vai retirar, então, em casa, como eu falei, vai tomar banho, molhar o rosto e vai retirar de baixo para cima, tá? Descolando o micropore. E sempre álcool depois do banho. Então, as indicações desse fio, as pitoses leves e moderadas, como a gente já tinha falado, as pitoses mais severas para os pacientes que não quiserem operar, porque pitose severa, a indicação é cirurgia, né? E lembrando que esse é um fio muito mais fácil de passar do que o Anchor-Aid, mas o Anchor-Aid é melhor para pitoses mais severas, tá?
o estímulo de colágeno vai acontecer associado à tração. Então, o paciente vai sair tracionado de lá, mas ele vai estar com uma qualidade de pele extremamente melhor em 3 a 4 meses, tá? Porque a gente está com 3 bioestimuladores trabalhando na face dele. Então, isso vocês avisem para ele, que ele vai ter essa melhora progressiva de qualidade, ele vai perceber turgor de pele, não vai ser só atração, tá? A gente pode utilizar para correções de assimetrias, como eu já tinha falado antes, né, que eu utilizo bastante para fazer correção de assimetria de supercílio. Paciente que tem muito paciente com isso, não sei se é uma rotina no consultório de todo mundo, mas tem muito paciente que faz lesão de frontal, né, de ramo frontal do facial em cirurgia de frontoplastia, tá? E esses pacientes às vezes ficam com aquela assimetria, quando a lesão é unilateral, eles ficam com a metade do frontal funcionando normal e a outra metade paralisada. Então faz uma ptose do supercílio na metade paralisada. A gente pode corrigir isso com fio de tração, tá? Toxina no lado bom, fio de tração no lado doente, tá? No lado afetado. Paralisia facial, a mesma coisa, tá? Ou pacientes que já têm assimetrias, né, de nascença, né, ou por outro motivo, alguma doença neurodegenerativa, enfim, tá? Então, correções de assimetrias ele é bem-vindo. A correção de umbigo triste ele é bem legal também para fazer. A gente geralmente trabalha com 2 fios, né? Um em cada quadrante superior do abdômen, mas conforme o que o paciente pode fazer ou conforme o grau da ptose, a gente pode fazer um fio só na região medial, tá? Rinoplastia eu já falei para vocês a minha opinião, eu não ensino, não aconselho, mas tem colegas que fazem muito bem esse fio para utilizar em nariz e aconselham, né? O Alexandre é um deles, né? Que é speaker da Vida Bela, inclusive, faz muito bem essa parte, tá? As contraindicações, então, desse fio. Aqui a gente estava falando das indicações, né? As contraindicações desse fio, então, são infecções, né, local, que é contraindicação para qualquer procedimento, lesões no local, gestação, que a gente não faz nada em gestante, doenças do colágeno, né, exacerbadas, mal controladas. Eu já fiz bastante fio, faço em paciente que tem doença do colágeno, mas sempre quando ela está controlada, né, se é uma doença mais grave, um lúpus, né, que o paciente tem histórias de exacerbações graves, a gente pede que o reumato libere, tá? E história de queloide, tá? Porque pode fazer queloide nos pontos de entrada e saída, então a gente desaconselha, é questionável, tá? Os pacientes confundem muito queloide com cicatriz hipertrófica. Cicatriz hipertrófica não é uma contraindicação, tá? As orientações, eu coloquei as orientações que eu dou para os meus pacientes aqui para vocês, tá? Então fiquem à vontade para copiar e tudo mais. Então eu sempre coloco assim, ó, no seu caso os fios utilizados foram, que eu deixo umas orientações fixas assim para todos, tá? Então eu escrevo aqui qual foi o fio utilizado. Curativo por 5 a 7 dias. Durante 5 dias evitar mastigação intensa. Lembrem os pacientes de não irem para churrascaria, comer carne dura, essas coisas, tá? Porque vai ter que forçar mais a mastigação. Isso é orientação para o Fio Block da Bonido, para o Anchorage, para o Silhouette, tá? Evitar movimentar muito a musculatura facial, então excesso de abertura de boca, evitar ir no dentista, sorrir ou bocejar demais, né? Dormir em decúbito dorsal ali por 15 dias. Durante 3 semanas, evitar mobilização manual da face, né? Massagem, limpeza de pele, qualquer outra coisa que o paciente possa fazer. Se os fios forem no pescoço, evitar mobilizar totalmente o pescoço por 15 dias, tá? Durante 7 dias, não fazer academia ou exercício mais pesado. Se tiver dor de pirona, se não for alérgico ou paracetamol, nenhum paciente usa, tá? Não dói. O fio não dói no pós, é muito tranquilo. Se ficar alguma equimose, utilizar os cremes para equimose, Venalote, Irudoide, Reparil, Trombofob, tá? Venalote H. Pode ficar dolorido, isso é importante vocês falarem, ele pode ficar dolorido por até 15 dias por causa dos pertuitos. A gente tá fazendo uma agressão de pertuito ali, tá? Se for necessário antibiótico, né? No caso do paciente, eu sempre dou uma receita junto. Eu só deixo antibiótico quando eu faço muitos fios, tá? Então, dois em cada lado da face, 2 no pescoço, ou fez corporal e fez... Ou se em algum momento eu achei que a minha técnica não ficou muito asséptica por alguma coisa, ele contaminou, alguma coisa eu deixo. Mas senão, eu não deixo antibiótico, tá? Um fio de cada lado, 2 fios de cada lado no rosto, 3 silhuetes de cada lado... Até deixo, mas nem sempre, depende do paciente, tá? Então, assim, se eu fizer alguma coisa muito grande, eu deixo. Deixo geralmente azitromicina, um comprimido uma vez ao dia, 5 dias, ou uma cefalexina, tá? 3, 4, 5 dias. Não é necessário na maioria dos casos, tá? Se a gente cuidar bem da sepsia, não é necessário. Eu reviso o paciente, só que eu combino muito com ele, tá? Eu reviso o paciente em 15 dias se quando ele tirar o curativo tiver uma retração muito grande, tá?
Se não, eu vou revisar em 30. Não tem por que eu revisar em 15. Ele ainda vai estar em fase de acomodação do tecido. Então, em 30 dias a gente revisa e depois a gente vai revisar com 3 meses, que é para ver o resultado final, tá? Que a gente vai unir a tração com o estímulo de colágeno, tá? As complicações, então, são as retrações, que a gente já falou a respeito, né? Cuidar na hora de realizar o fio, na maioria das vezes são por má técnica, ou porque puxou demais, ou porque não fez direito ali a casinha do fio. Infecção, né? Que a gente tem que cuidar bastante da sepsia, mas tem aqueles pacientes que são colonizados, tem que perguntar se tem história. Tem gente que tudo que faz infecciona. Essas pessoas a gente já deixa um antibiótico profilático, tá? Pode acontecer extrusão do fio. Uma coisa que a gente tem que cuidar bastante na hora que a gente for cortar o fio, a gente sempre puxa um pouquinho ele e empurra a pele com a tesoura. Então a gente vai fazer 2 movimentos, um de puxar e o outro de empurrar com a tesoura, e aí a gente vai cortar, porque a gente vai conseguir sepultar bem o fio. Geralmente quando faz extrusão do fio é porque ele não ficou bem sepultado, ficou ali fincando ali, espetando a derme, e aí o corpo vai querer expulsar de alguma maneira, vai fazer um granuloma, vai fazer alguma coisa, a gente vai ter essa expulsão, tá? E granuloma. Nunca tive granuloma particularmente, tá? As histórias que eu escuto dos colegas, assim, que já tiveram, foi por causa daquela técnica ali, que voltava praticamente junto, no mesmo pertuito, assim, né? E colegas que fizeram também sobrancelha, assim, que colocaram muito superficial, que o paciente não tinha muito subcutâneo, então que ficou muito em contato com a derme, né? Mas assim, é uma possibilidade, tem que avisar o paciente, né? Reação de corpo estranho pode acontecer com qualquer procedimento que a gente fizer, tá? Aqui é esse caso daquela paciente que eu contei pra vocês, tá? O que aconteceu aqui? Eu fiz um fio, fiz 2 fios, né, nela, um de cada lado, e 3 meses depois ela fez uma sinusite. E aí, quando ela tava com a sinusite, ela me avisou: Ângela, tá meio estranho aqui, tá meio dolorido, tá um pouco inchado, não sei o quê. Resumindo para vocês, eu utilizei 3 ciclos de antibiótico, porque eu vi que tinha infectado bem, foi exatamente naquela perninha extra ali que eu faço para a mandíbula aqui, tá? Para fazer o Wzinho. E a gente ficou com 3 ciclos de antibiótico, fazia uma semana, depois fez 10 dias, depois fez mais não sei quanto tempo, não lembro agora. E utilizei 3 antibióticos diferentes, melhorava enquanto estava no curso de antibiótico, depois voltava de novo. Falei, pronto, tá colonizado, fez um biofilme em cima do fio, aqui tá o pontinho, ó, isso aqui foi um dia antes, né, da gente fazer a cirurgia, que ela me mandou a foto. Isso aqui foi no dia da cirurgia, que tá meu ponto, ó, tá? O que eu fiz aqui? Tenham sempre, sempre uma agulha de crochê no consultório estéreo. Comprem 4, 5, tá? Esterilizem e deixem lá junto nos kits de vocês. Tomara que vocês não precisem usar, mas todo mundo que faz fio precisa ter isso, tá? Então, deu algum problema com a paciente, dá um piquezinho, entra com a agulha de crochê, pinça o fio, tá? Vai lá, vai puxar o fio, vai pescar o fio, literalmente, é a mesma coisa que a gente faz para fazer cirurgia de varize. Então, vai pescar o fio e vai cortar esse fio, tá? Foi isso que a gente fez aqui. Deu um pontinho, no outro dia vocês vejam que já tinha menos edema, né? E a paciente já estava muito melhor e resolveu em uma semana, tá? Uma coisa que a gente passou um mês tentando. Então, os tratamentos das complicações. Se a gente ficar com alguma retração, a gente vai fazer um descolamento manual, como eu falei, com agulha, né? Sempre anestesia em antes, e vamos fazer esse descolamento com agulha rosa, tá? E se for necessário, depois uma possibilidade também é fazer um preenchimentozinho com ácido hialurônico, né? Se for infecção, uso de antibiótico. E nos casos que a gente não consegue resolver, ou que ficar o fio pinçando a pele, ou que ficar pendurado, como eu falei, vocês vão lá e pesquem o fio com uma agulha e vão retirar esse fio. Então, pessoal, ali como a gente estava falando a respeito da retirada do fio, como é que a gente faz? A gente vai fazer não necessariamente um piquezinho com o bisturi, tá? Se o fio for um fio de grosso calibre, que vocês já tiverem um processo inflamatório, que nem era o caso da minha paciente, por exemplo, às vezes o piquezinho com bisturi ajuda, tá? Eu gosto da lâmina 11, que é aquela bem pontuda, então a gente dá um piquezinho só com a ponta dela, ou então a gente pode fazer esse pertuito com a agulha rosa, tá? Então anestesia o pertuito, palpa ali, né, vê onde é que tá o fio. Geralmente quando dá esse tipo de problema a gente consegue perceber o pertuito dele, né, ou consegue palpar a reação inflamatória. Então, a gente vê onde é que ele deve estar mais superficial, faz um pontinho de anestesia, vai fazer um piquezinho, um pertuito com a agulha rosa e vai colocar aquela pontinha da agulha de crochê para pescar esse fio, tá? A gente vai pescar o fio, vai extruir o fio e aí vai cortar, certo? Já aconteceu comigo algumas vezes ali, quando eu fiz fio de nariz, que foi por isso que eu parei de fazer.
do fio, mesmo sepultando bem, ele acabar fazendo um granulomazinho de ponta, e quando a gente fazia a pontinha do pertuito, a gente já conseguia puxar o fio com a mão, tá? Ou com uma pinça, saía facilmente, tá? Mas quando a gente faz o fio block, não fica desse jeito, porque como ele tá todo ancorado, ele tem um desenho de W, né? Ou ele tem um vai e volta, já fica um pouco mais difícil, tá? Então a gente sempre vai ter que pescar esse fio e instruir ele e cortar, certo? Os antibióticos ali, eu não falei antes para vocês, a gente sempre vai utilizar antibióticos que peguem o espectro de microbiota da pele, tá? Então, assim, preferir uma cefalexina, preferir uma azitromicina, uma penicilina, alguma coisa que vá pegar a microbiota da pele, e se não tiver resultado, a gente pode associar, tá? Com algum antibiótico que vá pegar gram negativo também, que eu também fiz isso para essa paciente. E em último caso, a gente pode pedir uma cultura, né? Não dá para ficar o resto da vida trocando antibiótico com o paciente. Então, fez um ciclo ali, não funcionou, fez o segundo, talvez peça cultura, ou fez mesmo assim, não funcionou, no terceiro pede cultura, tá? No caso dela, a gente decidiu assim, ó, eu vou tentar 5 dias aqui, se não der, eu vou tirar o fio. Pronto, tirei, tá? Na maioria das vezes, isso é a melhor solução, quando dá esse tipo de problema, tá? Tanto para fio quanto para preenchimento, na minha opinião. A gente vai lá e retira o preenchimento. Se tiver um nódulo ali que está infeccionando, vai lá e retira, nem que seja cirurgicamente, às vezes é a melhor solução, tá? Mas isso depende, cada caso é um caso, certo? Então, em termos de resultado, a gente tem a eficácia por até 24 meses por causa do estímulo de colágeno que esse fio nos proporciona, tá? Mas o fio em si, ele é absorvido em 12 meses. Então, o paciente vai ter a absorção total do fio em 12 meses e a gente vai ter um resultado, assim, de pele mais revitalizada, de pele com um tônus mais bonito, né, de estar mais firme por até 24 meses. É mais ou menos o esquema do Sculptra, né, e dos outros bioestimuladores. A gente tem esse resultado mesmo depois que ele já é absorvido, tá bom? Então, muito obrigada, espero que vocês tenham aproveitado a aula.